Demóstenes, um dos maiores oradores de todos os tempos e que por seus discursos acabou ficando para sempre marcado na história. Você provavelmente já ouviu esse nome, mas talvez não saiba quem ele foi. E eu, Guilherme, aqui no Curiosidades Antigas, vou te contar essa história no vídeo de hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender para falar sobre Demóstenes e vocês entenderem quem ele foi, é entender o que era ali a cidade de Atenas no tempo em que ele viveu. Mais ou menos ali no ano de 384 a.C., quando nasce Demóstenes, Atenas já estava perdendo um pouco aquele seu prestígio, aquele seu poder na região. Em outras palavras, Atenas já não era nem sombra do que já havia sido na época da Liga de Delos, quando as cidades-estado se uniram e Atenas meio que controlava uma espécie de tesouro comum de várias cidades-estados gregas. Ao norte dali, um povo conhecido como os macedônios, que falavam um dialeto derivado do grego, mas pela maioria dos gregos não eram considerados helenos, não eram considerados gregos, começavam a ascender por meio ali do reinado de Filipe II, também conhecido como Filipe o Caolho, o pai de Alexandre o Grande. Os macedônios passavam a cada vez mais conquistar territórios vizinhos e se aproximavam do que seria conhecida como a conquista da Grécia, a unificação da Hélade. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre Alexandre o Grande, que eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse de assistir também. O fato é que é sob esse contexto que nasce o Demóstenes, que era um menino que tinha uma certa dificuldade na fala. Alguns diziam que ele tinha até uma espécie de gagueira, não conseguia se comunicar direito. E para vocês terem uma ideia, o Demóstenes era de uma família nobre, de uma família rica, só que ele perde os pais ainda muito jovem e acaba tendo seus bens administrados por seus tutores, que fazem ali uma administração péssima dos bens. O Demóstenes meio que perde os seus bens, mas ele consegue futuramente, por meio de um processo, recuperar parte deles. E foi justamente num julgamento de um processo, porque nesse período da Grécia Antiga era muito comum esses processos públicos em que você inclusive poderia contratar um orador para falar por você. Falar bem nessa época, saber discursar, ser um bom orador era muito importante, não que não seja hoje em dia, mas digamos que nessa época era quase que tudo. E o Demóstenes ele ficou muito surpreso ao ver num processo, ao acompanhar um processo ali em praça pública, um orador chamado Calístrato reverter um julgamento no tribunal, uma causa praticamente perdida por meio ali da sua eloquência, de um belo discurso que esse Calístrato fez. Daí em diante, o Demóstenes ele começa a praticar discursos, a ler discursos antigos de grandes oradores, a praticar a dicção, a adquirir essa eloquência para melhorar essa capacidade, essa habilidade nele que ele tanto admirava, tanto apreciava. E aí que entra uma questão muito curiosa da época, é que Demóstenes andava ali pelo porto de Pireu, porto da cidade de Atenas, proferindo discursos próximo ao mar. Para quem já foi nessa região sabe que ali o mar é muito forte, Você tem todo aquele barulho de mar, aquele som alto das ondas. E o Demóstenes praticava falando ali contra as ondas para adquirir força na sua voz, para ser capaz de falar mais alto, impor ali um tom de voz, prostar a voz, para poder falar bem quando tivesse que se apresentar num julgamento, num tribunal, ou mesmo proferindo ali um discurso político para convencer os seus concidadãos a fazer alguma coisa. E, pasmem, o menino que falava mal, o menino que tinha uma voz fraca, não falava tão bem, se torna um dos maiores oradores de todos os tempos, mundialmente conhecido até hoje pela eloquência de seus discursos. E aí que começa talvez a parte trágica da história. Lembra que eu falei do reino da Macedônia ao norte?
Pois é, Filipe o Caolho e o seu filho Alexandre o Grande vão conquistando territórios e se preparam para a conquista total da Grécia. E nisso, Demóstenes, que era um fervoroso opositor do domínio macedônio sobre a Grécia, discursa para os seus concidadãos, para o seu povo, num sentido de que eles deveriam resistir. A Grécia não poderia ser dominada, não poderia ser tomada por esses xenos, por esses estrangeiros. Porque, como eu disse aqui, apesar dos macedônios se considerarem gregos, a maioria dos gregos não os consideravam como iguais. E vocês podem até estar me perguntando, mas qual que é o problema disso, dele discursar contra o domínio da Macedônia? Acho que ele tá certo, não é? Talvez, eu não entro nesse mérito. O problema é que, como eu disse aqui, Atenas nessa época não tinha mais o seu poderio militar, econômico, de quando da época que administrava ali todo aquele tesouro da ilha de Delos. Dizem inclusive que Demóstenes era alguém que nasceu na época errada, que ele não nasceu na grande era de grandes conquistas e feitos dos atenienses, mas num período, digamos assim, mais decadente da história. Só que mesmo assim ele convence os seus concidadãos a irem para a batalha e, junto com os tebanos, os atenienses sofrem uma grande derrota na Batalha da Queroneia. Perdem para os macedônios e Demóstenes acaba tendo que fugir. Pior do que isso, Atenas tinha sido derrotada por terra, mas ainda não havia sido derrotada por mar. Demóstenes, conseguindo fugir, tenta ajudar ali a reorganizar as defesas da cidade por mar, mas acabam também os atenienses sendo derrotados e totalmente conquistados pelos macedônios. Como Alexandre e Filipe da Macedônia eram grandes entusiastas da cultura grega, eles eram grandes admiradores do que acontecia ali em Atenas, eles permitiram a continuidade da democracia. Porém, após a morte de Alexandre, Antípatro, um de seus generais, acaba ficando com o poder ali naquela região da Ática. E diferente de Alexandre, Antípatro não toleraria os discursos de Demóstenes contra o domínio da Macedônia. Demóstenes então tem que fugir dali, ele consegue fugir, tá para a ilha de Poros, também conhecida como Ilha da Calábria, e lá ele meio que tenta continuar sua vida, mas é descoberto seu paradeiro e os soldados de Antípatro vão até a ilha para matar o Demóstenes. Ele consegue se esconder, se refugiar dentro de um templo onde não poderiam entrar e matá-lo, mas ele acaba ali passando muito tempo, percebendo que provavelmente morreria de fome ou de sede, e caso saísse dali seria assassinado. Demóstenes acaba tomando um veneno e perdendo a vida nessa situação. Ele acaba falecendo em 322 a.C. com a idade de 62 anos. Cai a democracia, Atenas daí em diante acaba praticamente virando um museu a céu aberto, ou até mesmo, na visão de alguns, uma cidade universitária em que as pessoas iam lá para estudar, mas não recupera aquele seu esplendor, aquele seu poderio do auge dos tempos da Liga de Delos. Daí em diante, a Grécia passa de mãos em mãos, do domínio da Macedônia para o domínio romano, depois passa para o domínio turco, para só então, por volta de 1821, conseguir se libertar e tornar-se o reino da Grécia independente. Não exatamente como conhecemos hoje, pois ocorreram modificações em questão de território, assunto para outros vídeos, mas algo mais próximo do que nós temos da Grécia contemporânea. Se você se interessa por esse assunto também, tem um vídeo aqui no canal bem interessante sobre a catástrofe da Ásia Menor, o incêndio de Esmirna, que tirou os gregos de vez do território da Ásia Menor. Eu vou deixar também na descrição, junto com o vídeo de Alexandre o Grande. Se te interessar, você vai lá e assiste. Muito obrigado então a você que assistiu esse vídeo, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Se você curtiu e puder deixar um like e se inscrever no canal, você me ajuda bastante também, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então num próximo vídeo. Valeu!